A história da humanidade. Imagine se você pudesse viajar no tempo e observar toda a jornada da humanidade, desde nossos ancestrais mais primitivos até os dias de hoje. Seria uma aventura épica de milhões de anos, repleta de descobertas revolucionárias, momentos de genialidade, tragédias devastadoras e conquistas extraordinárias. Esta é a história mais fascinante jamais contada. A nossa própria história. A humanidade não surgiu de repente. Nossa espécie é o resultado de uma longa evolução que começou há milhões de anos na África, quando nossos ancestrais desceram das árvores e começaram a caminhar eretos. Desde então, desenvolvemos linguagem, criamos ferramentas, dominamos o fogo, construímos civilizações e até mesmo exploramos o espaço. É uma jornada de transformação contínua que continua até hoje. Os primeiros passos da humanidade. Nossa história começou há cerca de 7 milhões de anos na África, quando nossos ancestrais se separaram dos chimpanzés. Estes primeiros hominídeos, como o Australopithecus, aprenderam a andar sobre duas pernas, liberando suas mãos para outras atividades. Foi uma mudança aparentemente simples, mas revolucionária. O Homo habilis, que viveu há 2,8 milhões de anos, foi o primeiro de nossos ancestrais a fabricar ferramentas de pedra. Estas ferramentas primitivas, basicamente pedras lascadas, representaram o início da tecnologia humana. Pela primeira vez na história da Terra, uma espécie estava modificando objetos para facilitar sua vida. Há 1,9 milhão de anos, surgiu o Homo erectus, o primeiro de nossos ancestrais a deixar a África e se espalhar pelo mundo. Eles dominaram o uso do fogo, uma conquista que transformou completamente a vida humana. O fogo proporcionou calor, proteção contra predadores, luz durante a noite e a possibilidade de cozinhar alimentos, o que permitiu maior absorção de nutrientes e contribuiu para o desenvolvimento de cérebros maiores. O Homo sapiens, nós, apareceu há cerca de 300 mil anos na África. O que nos diferenciava de outros hominídeos era nossa capacidade de pensamento abstrato, criatividade e, principalmente, nossa habilidade de comunicação complexa através da linguagem. A revolução da linguagem e da arte. Há aproximadamente 70 mil anos, algo extraordinário aconteceu. Os humanos desenvolveram linguagem complexa e começaram a pensar de forma abstrata. Esta revolução cognitiva nos permitiu compartilhar conhecimentos, contar histórias, criar mitos e cooperar em grupos muito maiores. As primeiras expressões artísticas apareceram há 40 mil anos. Pinturas nas cavernas de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha, mostram que nossos ancestrais não apenas sobreviviam, mas também tinham necessidade de expressar sua criatividade e visão de mundo. Estas obras de arte representam os primeiros passos da cultura humana. Durante este período, os humanos se espalharam por todo o planeta. Chegaram à Austrália há 65 mil anos, cruzando trechos de oceano aberto, a primeira grande façanha marítima da humanidade. Colonizaram a Europa há 45 mil anos e chegaram às Américas há cerca de 15 mil anos, atravessando uma ponte de terra que ligava a Sibéria ao Alasca. A Revolução Agrícola, o grande ponto de virada. Há 12 mil anos, ocorreu uma das transformações mais importantes da história humana, a Revolução Agrícola. Independentemente em diferentes partes do mundo, os humanos começaram a cultivar plantas e domesticar animais. No Oriente Médio, começaram a cultivar trigo e cevada e a criar cabras e ovelhas. Na China, domesticaram o arroz e os porcos. Nas Américas, desenvolveram o milho, batata e domesticaram lhamas. Esta mudança de caçadores-coletores para agricultores teve consequências profundas. A agricultura permitiu que as pessoas se estabelecessem em um local fixo, criando as primeiras aldeias permanentes.
Com excedentes de alimento, nem todos precisavam se dedicar à produção de comida, permitindo especialização. Alguns se tornaram artesãos, outros sacerdotes, guerreiros ou comerciantes. No entanto, a vida agrícola também trouxe novos desafios. As sociedades se tornaram mais hierárquicas. As doenças se espalharam mais facilmente em comunidades densas. E surgiu a necessidade de organização social mais complexa para gerenciar recursos e resolver conflitos. O nascimento das civilizações. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, surgiram as primeiras civilizações na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Os sumérios criaram as primeiras cidades-estado, desenvolveram a escrita cuneiforme e estabeleceram as bases do que conhecemos como civilização, governo organizado, leis escritas, especialização do trabalho e monumentos impressionantes. No Egito, a civilização se desenvolveu ao longo do rio Nilo, criando uma das culturas mais duradouras da história. Os egípcios construíram as pirâmides, desenvolveram medicina avançada, criaram um sistema de escrita hieroglífica e estabeleceram um governo centralizado que durou mais de 3.000 anos. Na Índia, a civilização do Vale do Indo floresceu com cidades planejadas, sistemas de drenagem sofisticados e um comércio próspero. Na China, dinastias sucessivas criaram uma cultura unificada que influencia o país até hoje. Essas civilizações antigas criaram muitas das instituições que ainda conhecemos: leis, religiões organizadas, sistemas de escrita, moedas, exércitos profissionais e burocracias governamentais. Elas também produziram as primeiras grandes obras de literatura, filosofia e ciência. A Era dos Impérios e das Grandes Religiões. Entre 1000 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo, surgiram grandes impérios que conectaram diferentes regiões do mundo. O Império Persa se estendeu da Índia à Grécia. Alexandre, o Grande, criou um império que levou a cultura grega até a Índia. O Império Romano dominou o Mediterrâneo e partes da Europa, África e Ásia por mais de 500 anos. Durante este período, nasceram as principais religiões que ainda influenciam bilhões de pessoas. Budismo, século 6 a.C., cristianismo, século 1 depois de Cristo, e islamismo, século 7 depois de Cristo. Essas religiões ofereceram sistemas de valores universais e conectaram pessoas através de vastas distâncias geográficas. Na Grécia Antiga, floresceu a democracia e nasceu a filosofia ocidental. Pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles criaram fundamentos do pensamento que ainda estudamos hoje. Os gregos também fizeram avanços fundamentais em matemática, medicina e ciências naturais. A Idade Média e as conexões globais. Durante a Idade Média, 500, 1500 depois de Cristo, o mundo se tornou cada vez mais conectado. A Rota da Seda ligou a China à Europa, permitindo não apenas comércio, mas também troca de ideias, tecnologias e doenças. No mundo islâmico, houve um período de grande florescimento científico e cultural. Estudiosos muçulmanos preservaram e expandiram o conhecimento grego. Fizeram avanços em matemática, incluindo a álgebra, medicina, astronomia e química. Na China, durante as dinastias Tang e Song, foram inventados a pólvora, a bússola e a imprensa, 3 tecnologias que revolucionariam o mundo. Os chineses também criaram um sistema de governo baseado em meritocracia, selecionando funcionários através de exames. A Era das Explorações e o Mundo Moderno. Os séculos XV e XVI marcaram o início da Era dos Descobrimentos. Navegadores europeus como Vasco da Gama, Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães exploraram oceanos desconhecidos e conectaram continentes. A chegada dos europeus às Américas, em 1492, foi um momento decisivo na história mundial. Pela primeira vez, todos os continentes habitados estavam conectados,
No entanto, este encontro foi devastador para os povos indígenas americanos, que foram dizimados por doenças, guerras e colonização. A Revolução Científica dos séculos XVI e XVII transformou nossa compreensão do universo. Copérnico propôs que a Terra girava ao redor do Sol. Galileu usou o telescópio para estudar o cosmos e Newton descobriu as leis da física que governam o movimento. A Revolução Industrial. Transformando o mundo. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no século XVIII, foi talvez a transformação mais rápida e radical da história humana. A invenção da máquina a vapor permitiu a mecanização da produção, e a humanidade passou de uma economia agrícola para uma economia industrial. Fábricas surgiram, cidades cresceram rapidamente e milhões de pessoas migraram do campo para os centros urbanos. A produção em massa tornou produtos antes luxuosos acessíveis a pessoas comuns. Ferrovias e navios a vapor revolucionaram o transporte. No entanto, a industrialização também trouxe novos problemas: poluição, condições de trabalho precárias, desigualdade extrema e a exploração de trabalhadores, incluindo crianças. Os séculos 20 e 21. Aceleração da história. O século 20 foi marcado por mudanças sem precedentes. 2 guerras mundiais devastaram o planeta, mas também aceleraram o desenvolvimento tecnológico. A humanidade aprendeu a voar, dividiu o átomo, inventou computadores e chegou à Lua. As comunicações se revolucionaram com o telefone, rádio, televisão e, posteriormente, a internet. A medicina avançou dramaticamente, erradicando doenças como a varíola e aumentando drasticamente a expectativa de vida. Politicamente, o século XX viu o fim dos grandes impérios coloniais, o surgimento e queda do comunismo e a expansão da democracia. Movimentos de direitos civis trouxeram maior igualdade para mulheres, minorias étnicas e outros grupos marginalizados. A humanidade hoje, desafios e oportunidades. Hoje, vivemos em um mundo de possibilidades inimagináveis para nossos ancestrais. Temos acesso instantâneo a informações sobre qualquer assunto. Podemos nos comunicar com pessoas do outro lado do planeta. E a ciência continua revelando os mistérios do universo. No entanto, também enfrentamos desafios globais sem precedentes. As mudanças climáticas ameaçam o futuro do planeta. A desigualdade econômica continua sendo um problema sério. A tecnologia, embora benéfica, também cria novos dilemas éticos e sociais. O futuro da humanidade. Olhando para o futuro, a humanidade está no limiar de novas fronteiras. A inteligência artificial promete revolucionar como trabalhamos e vivemos. A exploração espacial pode nos transformar em uma espécie multiplanetária. A biotecnologia pode permitir que curemos doenças antes consideradas incuráveis. A história da humanidade é uma narrativa de constante adaptação, inovação e superação de desafios. Desde nossos ancestrais que desceram das árvores até os astronautas que exploraram a Lua, demonstramos uma capacidade extraordinária de transformar nosso mundo e a nós mesmos. Nossa jornada como espécie é uma prova do poder da curiosidade, criatividade e cooperação humana. Enfrentamos muitos desafios no futuro, mas nossa história nos ensina que a humanidade tem uma capacidade notável de encontrar soluções e continuar evoluindo. A história da humanidade não terminou. Nós estamos escrevendo novos capítulos todos os dias. E o mais emocionante é que os próximos capítulos podem ser os mais extraordinários de todos.